Olá, muito bem-vindo a mais um super episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a pergunta feita por vários pais e toda hora que eu converso com algum, ele me provoca, me perguntando, Domi, como tornar os nossos filhos mais autoconfiantes, tornar eles mais seguros? Como educar eles nessa situação toda que a gente vive aí fora e com as notícias todas que nos chegam, né? Inclusive na questão política brasileira, que os nossos filhos são muito afetados e muito informados sobre isso, diferente de nós que não, né? Talvez na nossa época, eu na minha época, eu queria passar longe disso e ouvia muito pouco a respeito, não é? Afinal, as redes sociais não existiam. E hoje não, hoje elas batem na cara dos nossos filhos, eles estão agindo e reagindo e pensando a respeito. Eu costumo, quando me perguntam sobre filhos, sobre educação, eu costumo sempre falar o seguinte, que nós como pais fomos construídos nas gerações passadas, quem tem mais de 40 anos, foram educados simplesmente em respeitar os pais acima de qualquer coisa, estando errado ou certo. Você talvez já deva ter ouvido eu falar, né, que na minha infância, quando eu tinha 14 anos, meu pai veio para mim e disse o seguinte, olha aqui, ó, se eu te pegar fumando, eu vou te bater na bunda até sangrar. Só que ele estava com um cigarro na mão. Esse é o cara que estava dizendo para mim parar de fumar. E naquela época, o que você fazia? Ficava simplesmente, ok, paciência, não é? E acabava fazendo o que na maioria das vezes? Escondido, fumava, não é? O que acontece? Hoje, diz isso para um filho, que se tu fumar, eu vou te bater, não é? Com um cigarro na mão. Ele vai rir da tua cara. Ele vai rir literalmente. Então, esse adestramento que nós tivemos, que o que os nossos pais diziam era lei, dava a entender que eles sempre estavam certos. Mas o fato que nem sempre estavam certos. E isso é que a gente chama de crenças limitantes. Muitas delas os nossos pais tinham deles porque herdaram dos seus avós da mesma circunstância. Se o meu pai, o pai dele lá, né, disse que é para fazer, é porque é certo. E não se pensa mais nisso. Tanto assim que até nos relacionamentos conjugais tem muito disso ainda se ouve, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, meu pai era assim e ponto final. Agora, recentemente, conversando com um líder que está se desenvolvendo com o nosso programa, Lidere Seu Destino, ele estava me contando, Domi, é incrível, eu atuo há 20 anos na área de vendas e o meu pai atua há 40. E eu me dei conta agora com o programa que eu estava repetindo o meu pai. Meu pai já fez mais de 200 mil reais por mês de comissões e está chegando aos 60 anos, não tem uma renda para viver ao fim da vida. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha a habilidade de conduzir isso. Então, o que ele ganhava, ele gastava ou construiu vários passivos que tem muito mais custo para manter do que para receber. E eu não quero isso para mim, ele dizia. É isso que eu estou aqui no programa lutando. Eu preciso me libertar dessas crenças que são do meu pai, não são minhas, ele disse. Ele está se dando conta. Ocorre que nós, por falta de preparação, não se damos conta que essas crenças não são nossas. Como vieram da nossa infância, como vieram dos nossos pais, nós entendemos que são verdadeiras. E o que acontece com isso? Nós geramos elas para os nossos filhos. Por quê? Porque 90% das nossas crenças limitantes foram nossos pais e familiares que nos colocaram. Ou pelo exemplo, ou pelas palavras que colocavam nos nossos ouvidos, que adestravam o nosso elefante, como vocês sabem que eu falo aqui, o nosso emocional, que fica gravado lá. Então, como eu já falei também, meu pai me adestrou que um prato de comida na mesa era tudo o que precisava para ser feliz. Mas era para ele ser feliz e não para mim. Só que eu levei mais de 40 anos para entender que isso era uma crença limitante dele, que estava inserida dentro de mim e que eu precisei trabalhar em mim. E é isso que eu quero inspirar você. Então, como ter filhos mais autoconfiantes, filhos mais seguros? Vou contar antes um pouquinho mais para você como isso é dramático. Os nossos filhos recebem do 0 ao 3 anos, nos primeiros 3 anos de vida, em torno de 50 mil nãos. E isso os torna com baixa autoconfiança, com inseguros. Inseguros subir uma escada. Por quê? Porque quando ele vai subir a escada com 1 ano de idade, que nós dizemos, não sobe. Você vai cair.
Tu vai cair na piscina, tu vai ser atropelado. Ou seja, assim, adestra pelo medo, pelo medo. Como fizeram com nós na infância. Porque os nossos pais não sabiam dessas tais crenças limitantes, eles não tinham conhecimento sobre isso. Isso não existia nem na literatura naquela época. Então nossos pais foram no piloto automático. O que está acontecendo agora é que se nós repetirmos isso para os nossos filhos, nós vamos adestrar eles assim. E quando eles chegam aos 10, 12, 15 anos, que você quer que ele se mova, ele está travado, porque você disse não. E aí ele não vai. Não é? Eu costumo sempre exemplificar como se adestra um elefante lá na Índia, né? Ele nasce com 150 quilos e aí eles pegam uma corda bem grossa, uma estaca bem grossa, amarram o bichinho ali, uns 10 metros de corda, por uns 10 a 30 dias e o bichinho descobriu o limite da sua vida. Ele vai crescer, vai ficar com 7 toneladas e com a mesma cordinha, com a mesma estaquinha, ele não se move. Você já viu isso em vídeos, em filmes, no circo? Não é assim? Ele não tem noção da sua força. Da mesma forma, nós fomos adestrados assim. E os nossos filhos talvez estejam sendo adestrados assim as estacas que nós botamos. Só que lá não são estacas físicas, são estacas emocionais, são aqui dentro. E aí, o que acontece? Quando a gente cresce, como eu falei há pouco desse cliente, como eu falei de mim mesmo, vocês têm que fazer um exercício enorme de voltar à sua infância, entender o que nos colocaram que não nos serve mais, para poder romper essas cordas e essas crenças, certo? E isso se faz com autoconsciência, que é um dom exclusivamente humano. O elefante não tem esse dom de ter autoconsciência, de raciocinar. Para aí, essa corda eu posso romper e posso sair caminhando. Mas o ser humano tem. Só que, como ele acredita fielmente que os seus pais, seus familiares da época tinham razão, ele carrega isso pela vida inteira, achando que é verdade. E é isso que eu quero, então, inspirar você a não construir essas crenças limitantes para os seus filhos. E uma delas é evitar o não. É evitar o não a todo custo. A todo custo. E dá um trabalho enorme. Dá um trabalho enorme. É como se você quer adestrar um cachorro, né? Ou quer adestrar um próprio elefante só com um diálogo. É um trabalho enorme, não é? Mas é um trabalho do amor. Então, os nossos pais, os nossos avós, por desconhecer tudo isso, nos adestravam pela dor. Bater até sangrar, como meu pai disse, não é? E batia, certo? Hoje, se nós fizermos isso, não estou falando nem no aspecto emocional, estou falando no aspecto jurídico, não é? Nossos filhos dizem o que para nós? Vou chamar o conselho tutelar, não é? Então, se você quer ter filhos amorosos, filhos com autoconfiança, filhos seguros para ter uma vida que vale a pena, adestrem eles pelo amor, tire o não da frente deles e preste atenção nas palavras que você está transmitindo a ele, que muitas vezes você pode estar transmitindo simplesmente atitudes e palavras, exemplos que você trouxe dos seus pais, replicando nos filhos. E isso eles vão levar geração a geração. Então é muito importante que você saiba buscar as crenças positivas da sua família, os valores que te deram lá, tudo de bom que te trouxeram e saber filtrar aquilo que não te pertence, que é uma crença deles, e não passar para as próximas gerações. Isso vai tornar seus filhos muito mais autoconfiantes, muito mais seguros. Eu espero ter inspirado você, pai ou mãe, ou se você quer ser pai ou mãe, ou se está com o neném ainda na barriga da mãe, ali já começa esse adestramento. Tudo que você está falando entre você e o seu marido, esposa, durante a gestação, já está internalizando na mente emocional, na mente desse bebê que está sendo construído. Então, tomem cuidado com essas palavras, que as palavras têm o poder de fazer muito, 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 quase que tudo na nossa vida, para o bem ou para o mal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, pergunta aqui embaixo. Eu adoro ler todos e quando eu entendo que ele possa abranger mais pessoas, eu acabo gravando um novo episódio como esse. E eu desejo que você possa inspirar também alguns outros pais, compartilhando esse vídeo na sua rede social da sua preferência, se você está aqui no meu podcast, compartilhando com seus colegas, seus familiares também. Valeu? Forte abraço do meu elefante para o seu e te vejo no próximo episódio do Pergunte ao Dono. Até lá!